Estamos aqui com mais uma conversa com um mestre em indústria criativa. Na outra conversa foi a Cibele, né, que descontraiu com uma conversa agradável, alegre. Hoje eu vou conversar com o Giovanni, o famoso Gil, que acabou de me dizer que nasceu para brilhar, né? O Gil não foi meu aluno, mas tornou-se bastante conhecido, porque os colegas, a Vivian, traziam ele para perto para conversar. E hoje eu estou feliz de ter o prazer de conversar com ele aqui. Eu sei que o Gil é publicitário, especialista em cinema, mestre em indústria criativa e, como nós, professor de um curso de publicidade e propaganda da SPM. Sei que ele também tem o seu estúdio de ilustração, desenvolve materiais para comerciais de TV, mas eu quero saber, quem é o Gil, ser humano? Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, né? A Marta, na realidade, não foi minha professora, mas a gente sempre se deu bem, assim, porque a gente acabou se conhecendo lá nos corredores da Fevale, né? E a Marta, para quem conhece, você sabe, né? Abraça todo mundo e já vai trazendo para dentro da galera. Então, é quase como se ela tivesse sido minha professora. Não tive aula, mas é minha professora. O Gil, pessoa, tá cada vez mais chato, assim. Eu acho que quanto mais barba branca a gente vai ficando, mais chato a gente vai ficando. Vai ficando com umas manias, né? A gente vai ficando cheio de mania, assim. Mas faz parte. No dia a dia, minha função é dar aula, é criar. Eu sempre trabalhei, sempre estive envolvido com a área de criação, né? Então, trabalhei muito tempo em agência de propaganda, vindo de um processo, assim, eu acho que desde criança, muito ligado à criação, porque eu sempre gostei de desenhar, e já ali, adolescente, gostava de fazer coisas com serigrafia, arte final, e isso me encaminhou para o mundo da publicidade, assim, né? Então, no dia a dia, eu gosto de estar em casa, né? Eu falo muito, brinco muito quando estou com o pessoal na rua, mas dentro de casa eu sou um pouco mais quieto, assim, né? Gosto mais de ficar tranquilo, ler, ver um filme, ver uma série, assistir televisão, ficar no computador e fazer. Na realidade, hoje eu acho que até eu estou virando chefe de cozinha, porque agora com a pandemia a minha função é ficar inventando receita para minha filha e para minha esposa, assim, para gente. Ai, que legal! Tem que publicar essas receitas. Por isso que eu estou ficando cada vez. Por isso a Marta falou que eu nasci para brilhar, que eu cada vez mais estou ficando mais gordinho, por isso que assim tá brilhando aqui os holofotes na careca, né? Então é por isso, tá? Bom, Gil, e como é que tu ficou sabendo do mestrado? Porque tu foste da primeira turma, né? E como tu chegou no mestrado de indústria criativa na Fevale? Bom, isso é uma história que é o seguinte, eu já dava aula, né? Eu trabalhava na época em agência de propaganda, na época eu trabalhava dentro da 10, né? Da 10 propaganda, e eu era diretor de arte ali e gerenciava o núcleo de design. Então, eu já vinha dando aula na SPM já há uns 3 anos nessa época, né? E aí começou a surgir a vontade e a necessidade também de começar a aprofundar um pouquinho mais o lado acadêmico. Eu já tinha feito especialização, então já tinha uma certa experiência assim com pós-graduação, né? E aí começou a pintar a vontade de fazer o mestrado, até para me dedicar um pouquinho mais à vida acadêmica. E aí, como é que eu cheguei na Fevale? Na realidade, por 2 motivos, né? Primeiro, pelo tema mesmo, indústria criativa, que foi onde eu sempre atuei e sempre me interessei em me desenvolver. E segundo, porque, na época, a agência atendia a Fevale, né? Então, quando saiu o curso, eu fui um dos primeiros a saber, porque eu estava preparando materiais lá de divulgação, enfim. E aí eu acabei indo me inscrever no curso. Também foi uma cena épica, assim, né? Porque eu não consegui me inscrever no dia que eu fui, eu peguei trânsito e cheguei atrasado, quase não fui, quase desisti. Ai, não é para mim. Eu acho que é um sinal do universo que eu não devo fazer esse mestrado, enfim, mas no final me acalmei, fui na semana seguinte, me inscrevi e deu tudo certo. E aí, tu te inscreveste e como é que começou? E eu curti muito ler sobre isso, o Trio Ternura. O que é o Trio Ternura do mestrado em Indústria Criativa, primeira turma? O Trio Ternura é
um trio que se formou comigo, com a Vivian e com o Igor, né? Quase foi um quarteto com o Gabriel, mas o Gabriel no final não entrou na jogada. Na realidade, eu fui fazer a entrevista, né? Aquela entrevista do mestrado, e aí por ordem de ordem alfabética, eu sou G, né? Depois H e I, né? Aí eu tava lá sentadinho esperando para ser chamado, não sabia o que ia acontecer, tava que nem guri quando tá esperando na recepção do médico para tomar vacina, né? A gente fica com aquela cara assim, o que será que vai acontecer? O que vão me perguntar e tal. Gente, fiquem calmos, não acontece nada demais, né? Não dói. Não dói, não dói. Quem for fazer a entrevista não dói. É bem tranquilo. Aí eu tava sentadinho, quando eu tava para ser chamado, chegou o cara da letra I, né? Que era o Igor, né? Aí chegou, né, com aquele jeito de publicitário. É publicitário assim, a gente se reconhece, né? É que nem raça de cachorro, como diz o Washington Oliveto, a gente se vê e sabe que esse cara é do meio, né? Aquele cabelinho levantadinho, todo arrumadinho, sapatênis, né? E tal, aquele padrão publicitário, camisa dobradinha e tal, aquela coisa. Eu digo, isso aí deve ser publicitário, pelo padrão. Aí ficou ali, sentadinho também, sentou, me deu ó, né? Aquele jeito, ó, aquele, né? Ó, de Igor, assim. Aí tá, beleza. Fui lá, fiz a minha entrevista, saí, e aí, cara, tchau aí, valeu. Ele disse, valeu, obrigado e tal. Aí, quando começou as aulas, eu vinha de Porto Alegre, eu tô em Porto Alegre, né? Ia pra Fevale toda semana. E aí, acho que na primeira semana, apareceu o cabelinho, né? E aí, Marrento. E aí, cara, tudo bem? Tu vem de Porto Alegre também e tal? Eu disse, sim. Então vamos rachar a gasolina aí, porque aí eu também venho, a gente vem uma semana sim, uma semana não. Eu disse, beleza, vamos lá. Eu digo, isso, acho que deve ser balela. Esse cara só vai me enrolar e não vai aparecer. Mas veio, né? Veio. Ele não enrola, ele vem, ele aparece. Some, aparece, mas ele vem. E aí, nisso, acho que umas 2 semanas depois, que já tinham começado as aulas, tinha uma moça na chamada, né? Que era a tal da Vivian. E a Vivian era na chamada. E a Vivian não aparecia, porque a Vivian estava viajando. A gente só sabia. Não, a Vivian, ela está em viagem. Ela está viajando de férias. Eu digo, pleno mestrado rolando e a figura está viajando de férias. Quem será? Aí apareceu umas 2, 3 semanas depois, né? Começa a aula, quem é que entra pela sala? Marilyn Monroe. Um espetáculo, né? Entra a Marilyn Monroe. Loira linda. Loira, alta e tal. Aí, eu sou a Vivian e tal. Cara, deve ser daquelas loiras marrenta e tal, né? Aí tá, ficou lá assistindo a aula direitinho. Aí chegou o final da aula. Oi, guris, vocês são os que vêm de Porto Alegre? Eu posso vir de carona com vocês? Aí o Igor me olhou. Pode. Aí foi, né? Aí foi o trio Ternura. A gente passou o mestrado inteiro indo de carona um com o outro. A gente revezava os carros, enfim. E nessa estrada aconteceu o mestrado, né? Nessa estrada é que aconteceu o mestrado ali. Era mestrado e comilança, né? Porque um dia um levava pão de queijo, outro dia alguém levava cuca, enfim, também para colaborar com o nosso corpício aqui, que vai cada vez ficando mais redondo. Aliás, isso é uma coisa legal do mestrado. Sempre tem comida, né? Sim. Não, comida sempre foi. A Vivian era campeã de levar cuca, né? Porque como ela mora em Dois Irmãos, né? Então ela trabalhava em Porto Alegre e depois ia lá para Fevale. Ela já chegava com cuca embaixo do braço. O Cris também, né? Na aula dele, ele adora umas comilança, né? A Margarete, eu me lembro que também a gente tomava café de manhã, aula sábado de manhã, com bolacha, com cuca. Eu acho que até o André também teve um dia que a gente acabou comendo cuca de manhã. Enfim, comilança sempre teve. Né? Sem contar os churrascos, que eram sensacionais, né? É verdade. A gente fez alguns, né? Alguns churrascos. Alguns na casa do Cris, porque o Cris também... o Cris mora muito longe da Fevalha, né? Eu não sei se isso pode ser falado aqui, mas ele mora... Tudo pode ser falado aqui é liberado. Eu acho que ainda chegará o dia que o Cris vai fazer um portãozinho da casa dele para Fevale direto, assim, não vai precisar passar pela rua. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, eu não posso fazer isso, senão vou trabalhar demais. Então, teve dias que a gente acabou tendo aula churrasco, né? Então, ali combinando coisas sobre o projeto, sobre artigo e fazendo galetinho lá com o Cris, enfim. Também depois que a gente terminou o mestrado, a gente juntou a turma toda para fazer churrascada. Enfim, a gente acaba formando um grupo bastante unido de amizade, assim, né? Pena que, claro, que depois, com o tempo, a gente acaba não se falando tanto, mas eventualmente a gente acaba... As redes sociais estão aí para isso, né?
E quando encontra é muito bacana relembrar, né, Gil? Sim. E aí a gente quer saber como é que tá, o que tá fazendo. Tem também, né, com o tempo vai passando, aí aquele colega que era, às vezes, recém-formado, daqui a pouco já está trabalhando em outro lugar, está com filho, né? Então o tempo vai passando e a gente tem aquele, né, que legal, que bacana, vamos falar e tal. O próprio mestrado, ano passado, a gente, o Cris, os alunos lá, organizaram um encontro, né, que teve uma semana da indústria criativa ali, e acabou tendo um encontro num barzinho ali, enfim. A gente acabou encontrando os colegas da nossa época ali, conhecendo alguns novos, vendo os professores. Então, é um clima bacana porque cria essa noção de unidade, assim, né? De que todo mundo faz parte do mesmo mestrado. Agora, qual foi o maior desafio e a maior alegria nesse mestrado? O maior desafio... o maior desafio é o mestrado em si, né? É o mestrado em si. Porque eu mesmo tendo feito, né, uma graduação e tendo feito uma pós depois, em nenhum dos dois momentos veio um desafio tão grande de realmente fazer uma dissertação, né? Havia uma entrega de uma monografia, enfim, mas eu acho que foi no mestrado que eu entendi um pouco mais o que era a pesquisa mesmo, né? Para que serve uma dissertação? Para que serve a pesquisa em si e a metodologia, né? Foi ali no mestrado que eu realmente entendi o que era metodologia, que hoje eu levo para o lado acadêmico, por exemplo, na SPM, né? Hoje eu oriento trabalho de conclusão, ou, enfim, participo de bancas de qualificação, e eu digo que eu me tornei um pouco chato, assim, né? Meio cri-cri com os TCCs, mas foi muito do aprendizado do mestrado, né? A gente acha que tem que ser feito assim porque é acadêmico, tem que ser... Mas ali a gente começa a entender o que é uma metodologia. Por que o rigor científico na escrita, né? Por que se torna válida aquela pesquisa? Por que ela está correta? Porque ela teve objetivos, porque ela tinha um problema realmente para resolver, porque ela tinha categorias de análise bem definidas a partir de um referencial teórico, que essas análises foram profundas e chegou num resultado, né? Então, isso mostra o rigor científico que, por exemplo, hoje no Brasil a gente está vendo algumas pessoas não querendo seguir, né? Dá medicamento para a galera aí, né? Eu acho que assim, enfim, né? Então, eu ainda quero falar sobre isso, tá, Gil? Mas eu quero saber da alegria. A maior alegria. A alegria, na realidade, assim, a alegria, houve vários momentos de alegria. Primeiro, o mestrado em si, o caminho todo, até por isso que a gente falou, o trio Ternura, né? A gente se encontrar toda semana, virava o momento feliz da semana, assim, da gente poder sair daqui de Porto Alegre. São 50 quilômetros, umas 2 horas de carro no trânsito de final de tarde, né? Então, era conversa, era bate-papo, era um ajudando o outro, né? Muitas vezes a gente fez trabalhos e palestras e pensava como que ia funcionar nesse caminho. Mas, claro que a grande alegria sempre é o terminar, né? Porque, de novo, pessoal, vou dar a dica. Não se angustiem. Tá? A gente fica angustiado, a gente acha que não vai terminar, eu não vou conseguir fazer a pesquisa. Termina-se, né? A coisa uma hora chega ao fim, tá? Então, tenham calma só, não sejam ansiosos, tá? E claro que aí, quando tu termina, dá aquela sensação de alívio, de dever cumprido, conseguir, até porque, claro que vira um investimento, né? A gente acaba investindo, às vezes, uma grana que muitos dizem, com essa grana eu poderia comprar um carro. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Sim, né? Mas não se desesperem porque aquele dinheiro não vai ser jogado fora, primeiro porque vocês vão conseguir terminar. A gente termina, né? E segundo, porque a experiência que eu tive é de que toda a grana investida em educação retorna, tá? Sempre retorna. Eu tive essa experiência quando eu fiz graduação, eu tive essa experiência quando eu fiz pós, né? Foi ter feito pós, a especialização que me permitiu eu começar a dar aula. Então, rolar uma carreira paralela à minha vida de agência de propaganda. E com o mestrado também, né? Com o mestrado eu acabei ganhando algumas funções dentro da SPM que eu não tinha antes e que me abriu outras portas lá dentro que, em questão de pouco tempo, esse investimento acabou retornando, né? Então, não sejam ansiosos e a parte gostosa mesmo é terminar. E aí, quando tu fala em terminar, tem a dissertação. Eu sei que tu desenvolveu um trabalho onde tu fez uma análise de modelos de gestão de produção nas séries de animação brasileira, né?
tu escolheste 2 séries. Eu quero saber, primeiro, por que essas séries? E segundo, a que conclusão que tu chegou analisando essas séries? Uhum. Bom, eu analisei, na realidade, assim, de histórico, assim, né? Eu sempre gostei de desenhar, né? Eu já vinha há muito tempo dentro de agência de propaganda, então, assim, eu tinha aí uns quase 20 anos trabalhando dentro de agência de propaganda, tá? Dentro do departamento de criação, já estava um pouco já cansado do ritmo de agência mesmo, né? O ritmo da correria do dia a dia, e comecei a procurar outros caminhos que eu pudesse me enquadrar, né? Eu sempre desenhei, sempre gostei de desenho, e sempre gostei de desenho animado, porque eu sou uma geração, acho que assim como vocês, uma geração Hanna-Barbera, né? De ver desenho como animado. Vocês, não, Gil. Eu sou de uma geração muito anterior. Mas eu aposto que tu via também, né? Também tinha ali, já rolava Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera é de muito tempo, olha, bem antes da gente, Gil. A Marta via, não vem, Marta. É dos anos 50, na realidade. Mas assim, eu vou falar Hanna-Barbera, talvez até a gurizada mais nova não sabe quem a gente às vezes fala umas coisas que a gente acha que é óbvio, né? A Hanna-Barbera era um estúdio de animação que fez os Jetsons, Flintstones, Scooby-Doo, enfim, né? Vários personagens clássicos assim da animação. Então eu me criei vendo desenho animado, gostava muito. Quando surgiu nos anos 90, no Brasil começou a ter TV a cabo, né? Que surgiu o Cartoon Network. Nossa, eu adorava ver aquilo ali, né? Uns desenhos completamente malucos que tinham. Agora eu acho que até hoje está um pouquinho mais confortado, mas nos anos 90 ali tinha A Vaca e o Frango, né? Eu descobri, por exemplo, com meus alunos, que boa parte dos meus alunos tinham medo da Vaca e o Frango, porque achava tão maluco, eram crianças, né, na época, que tinham medo da Vaca e o Frango. Mas eu sempre gostei dessa coisa meio amalucada, assim, dos desenhos, do desenho animado. E nesse período em agência eu comecei a fazer muita coisa com desenho, com a ilustração, né? Porque o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar em agência, eu entrei no processo de informatização. E o Photoshop dominou muito. Então eu peguei, vamos dizer assim, os primeiros 10 anos que eu trabalhei dentro de agência de propaganda, a propaganda com foto era muito importante. O Photoshop, né? A ideia visual. Com os próximos 10 anos seguintes, até com uma questão de custo e crise financeira mundial, a ilustração começou a tomar conta de novo. Começou a se fazer muita coisa com ilustração, que não se fazia nos anos 90 para os 2000. Era muita foto e pouca ilustração. E a ilustração começou a tomar conta. E eu comecei a fazer muita coisa dentro da agência ilustrando. Eu ilustrando, até mesmo fazendo algumas coisas de animação. Fazendo concept de personagens que depois ia para a produtora para produzir e tal. E isso começou a me chamar a atenção. Eu disse, bom, há um caminho aí que não é estar dentro de agência. De repente eu posso fazer alguma outra coisa que eu domino, que é ilustrar e animar. E aí eu fui estudar dentro do mestrado. Aproveitei que estava indo para o mestrado, disse, vou focar nisso para estudar como é que funciona. E fui estudar a gestão de produção de séries no Brasil. Como é que séries de animação deram certo no Brasil? Né? Para quem não sabe, hoje a gente tem muita série de animação na TV e na internet que são brasileiras, né? São feitas no Brasil. E eu escolhi essas duas, que é o Meu Amigãozão e o Peixonal, porque elas estrearam no mesmo tempo no Discovery Kids. Então, as duas estrearam juntas, no mesmo período, no mesmo canal, com o mesmo público, que era o público infantil ali em torno dos 5, 6, 7 anos ali, né? Um pouquinho antes até, de 4 a 6, que é a primeira infância ali. Só que eles tinham uma diferença de gestão de produção. Uma tinha produção completamente nacional e outra tinha coprodução internacional com o Canadá, né? Então, isso também me chamou a atenção para poder comparar o que dava mais certo, o que tinha de peculiaridade numa, o que tinha na outra. E aí eu fui estudar a gestão deles para entender como é que se fazia isso no Brasil. De conclusão, Marta, a conclusão que eu cheguei naquela época foi de que aquilo ali não era para mim. Tá? Por quê? Porque envolvia muito dinheiro, né? Envolve muito dinheiro, e mais do que envolve dinheiro, que aí foram, inclusive, algumas das categorias de análise que eu analisei, até por uma peculiaridade da indústria criativa, que trabalhar com equipes polivalentes, e a questão de hoje, e hoje é um exemplo muito, muito vivo na nossa vida, a questão de poder trabalhar remoto ou não, né? E ali eu vi que é um processo realmente muito grande, é um desafio muito grande, envolve muita gente no estúdio, envolve muito dinheiro, né? E eu disse, eu adoro criar, adoro fazer esse tipo de coisa, mas não é
não é para mim, porque é um passo que eu não me arrisco a dar, né? É muito desafiador e muito uma aposta muito grande, né? Então, por exemplo, dentro da análise lá, dentro da pesquisa, eu descobri que o pessoal do Peixonauta, por exemplo, o meu amigãozão conseguiu financiamento externo, né? O Peixonauta, eles financiaram pelo BNDES. Então, foi dinheiro financiado estatal, né? Mas é financiamento. Tem que trazer o dinheiro de volta, né? Tem que pagar de volta. Uhum. Os caras deram os imóveis, seus imóveis, suas casas como garantia. Eu digo, não, é jogar muito as fichas. Claro que é ter muita confiança no projeto, né? Mas as fichas são altas, assim, né? Eu disse, não é para mim. Eu vou te interromper para perguntar uma coisa que engata com isso aí. Nós temos na própria Fevale vários cursos que estimulam o pessoal, então, a trabalhar nesse mercado de animação. Como começar? O moleque está terminando a graduação, está na metade da graduação e ele acha que esse é o caminho. Por onde ele começa, Gil? Tá. Na realidade, assim, até fazendo o link, eu achei que não era para mim. Tá? Por isso. Tá? Por isso. Eu digo, é muita coisa. Mas, com o passar do tempo, aí eu saí de agência, fui dar aula, montei meu estúdio. Hoje a gente trabalha aqui com design, com ilustração, com animação para propaganda, mais para propaganda. Então, eu acabo fazendo muita coisa até para produtoras, onde eu faço concept de personagem, entrego cenários, entrego o personagem tudo pronto para as produtoras animarem, enfim. Mas eu descobri que eu podia fazer isso, né? Tipo assim, eu não preciso estar fazendo série de animação, mas eu posso estar por trás da animação. Então, Marta, assim, fazendo o link com o que eu estava falando e que tu perguntou agora, quando eu estava em agência, né, eu acabei sacando que eu podia ilustrar e animar, né? Fazendo muita coisa com animação e ilustração para propaganda. Isso me permitiu, junto com o mestrado, estudar essa área e me permitiu, por exemplo, deixar a vida de agência de propaganda, me dedicar mais à parte acadêmica, de estar dentro da SPM, dando aula, enfim. E eu montei meu estúdio, né? Então, hoje, aqui no estúdio, a gente trabalha muito com design, com materiais de design, porque pinta, aparece, até por as pessoas conhecerem o nosso trabalho, mas também muita coisa de animação e ilustração. E animação, geralmente, eventualmente a gente faz internamente aqui, mas a gente faz muita coisa para algumas produtoras de vídeo e produtoras de animação. Então, aí eu faço concept, faço a finalização dos personagens, faço cenário, enfim, e aí depois vai para a produtora animar, né? E aí o que eu falo para a galera aí que está pensando em entrar nesse meio? Primeiro, continuem desenhando para aprimorar traço. Dominem vários estilos, né, de desenho, porque isso é uma coisa assim, às vezes a galera fica muito focado no seu estilo. Claro que é importante o teu estilo, mas é legal tu também dominar alguns outros estilos, porque isso te abre mercado, né? E aprendam bastante a técnica. E assim como a técnica, que aí foi o que eu fui estudar, aprendam o processo de produção. A determinação de prazos, as questões técnicas que têm que ser entregadas. Então, assim, muitas vezes as produtoras entram em contato comigo e dizem assim, Gil, eu queria que tu fizesse, porque quando tu me entrega a coisa pronta. Eu só tenho que animar. Eu já ouvi de várias produtoras dizer assim, eu já contratei pessoas que entregam tudo muito bagunçado. Né? Eu quero que tu faça porque tu sabe decupar desde o roteiro, claro que isso vem da minha vivência de agência, né? Tu sabe pegar o roteiro e muitas vezes eu não preciso nem chamar o diretor para decupar o roteiro. Tu já decupa, tu já faz o storyboard, tu já cria os personagens e me entrega o troço pronto, eu só tenho que animar. Tá? Então, conhecer o processo todo e conhecer a parte técnica é importante. Tá? E nesse e além disso, né, Gil, a preocupação com a qualidade não é só desenhar, gente. É muito mais do que isso, envolve todo um processo. O desenho, vamos dizer assim, é a parte mais gostosa. O resto todo é trabalho. Uhum. Tá? Aquele velho ditado, né? 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? O desenho é 1% do trabalho, os outros 99% é trabalho mesmo, né? É técnica. É ficar ali
finalizando e jogando para o Photoshop, para depois separar layers, para rigar, para mandar, enfim, né? É um trabalho mais braçal e técnico, né? E nesse meio tempo, Marta, o que rolou foi o seguinte, também em relação à minha pesquisa. Quando eu falei que não era para mim, né? Sim, de certa forma eu vi que era, porque eu posso continuar fazendo esse tipo de trabalho que eu gosto, né? De uma outra forma, que não é fazer série de animação. Mas, no ano passado, né, o que aconteceu foi o seguinte, uma produtora entrou em contato comigo. Essa produtora foi participar de alguns festivais de animação, né, na França, na Argentina, enfim, e me procurou, que disse, Gil, eu sei que tu estudou isso aí, que tu domina, que tu sabe fazer, tu desenha, tu cria, tu é um cara de criação desde sempre, porque eu sempre trabalhei em departamento de criação. O que eu preciso de ti é que tu crie as séries. Eu não preciso que tu produza. Tu não precisa te preocupar com a produção. Nós vamos produzir, nós vamos correr atrás de toda a parte de produção e gestão de produção. Eu preciso que tu crie. E aí eu retornei à ideia das séries de animação. Então, hoje aqui no estúdio, a gente tem aí projeto de 10 séries diferentes, criadas já, com Bíblia feita. Bíblia é um documento, né, que mostra toda a série, como vai funcionar, enfim, né? Com algumas dessas séries já em roteiro para fazer piloto e tal. E, infelizmente, o que hoje nos deu uma parada foi a própria crise, não só a crise sanitária da pandemia, mas a crise econômica, né? Porque também a gente está vendo aí uma desaceleração no investimento na área cultural, né, por parte do governo. Mas, se Deus quiser, isso uma hora vai passar. Né? Aí eu quero emendar uma pergunta importante. Tu estás no cerne do que é considerada a indústria criativa. Qual a tua visão deste período de isolamento, dessa crise sanitária, dessa crise política, econômica? Como é que tu está vendo isso para a indústria criativa? Tu está me falando de um braço importantíssimo, mas tem todos os outros, né? Sim. Envolvendo cultura. Como tu estás vendo isso? Sim. Assim, em termos de crise econômica, né, e não só crise econômica, mas também uma crise política que a gente está passando hoje, eu vejo muito a questão de falta de investimento, que está claro, assim, a falta de investimento na cultura, né? E a cultura, a parte cultural está muito ligada à indústria criativa, né? Principalmente aí, né, produção de cinema, produção audiovisual, teatro, enfim, literatura, né? Que é aquele lado que faz pensar, né? Então, assim, é um padrão até de alguns modelos de governo, não deixa o povo pensar, né? E todo mundo que está pensando parece que é inimigo, né? Ele está pensando demais, ele é meu inimigo, então vamos abafar. Então, isso, claro, que gera um problema dentro da indústria criativa de muita gente que acaba ficando parada, um setor que não se move economicamente, né? Mas também a gente tem a questão de economia geral, né? De falta de investimento geral no Brasil, por parte de investimento exterior, enfim, porque o Brasil hoje não apresenta nenhum pouco de estabilidade nem política nem econômica, né? Então, isso afeta todos os setores. Não só o setor industrial, enfim, de serviços, comércio, mas inclusive a indústria criativa, porque acaba faltando recursos para todo mundo, né? Mas o que eu vi hoje, por exemplo, em relação à pandemia, é que um setor que está conseguindo, de certa forma, sobreviver e funcionar é a indústria criativa. Por quê? Por um próprio padrão nosso, né? A gente consegue estar sozinho, unido, trabalhando conectado e produzindo criativamente. Né? Então, hoje eu estou vendo que tem as agências de propaganda estão conseguindo trabalhar dentro das suas limitações também de economia, porque a economia acaba afetando todos os setores, né? Mas consegue estar criando. Hoje tem muito cliente demandando comunicação por causa da pandemia. Então, a gente está vendo aí muito comercial de TV que, inclusive, as produtoras estão tendo que se adaptar, as produtoras de vídeo, né? Em fazer comerciais muitas vezes gravados dentro de casa, né? Feitos dentro de casa, né? Às vezes produzidos com cenas que as pessoas mesmo produzem e mandam, enviam. E quem cria, qual é o grande lance? A gente pode estar em qualquer lugar. Né? Quem cria pode estar dentro de casa, pode estar numa agência, pode estar num estúdio, mas o que manda mesmo é o capital intelectual, né? É o que a gente consegue produzir criativamente e conseguir unir a equipe
online. Claro que o fator de tu não estar em contato com o mundo exterior e ter a facilidade de negociar, de poder apresentar um projeto para um cliente, fica tudo um pouquinho mais difícil. Mas o nosso setor, nesse novo mundo, nesse novo normal, ele, claro que é influenciado pela economia geral, mas a gente consegue ainda tocar o serviço. A gente não para porque a gente não necessita tanto de mão de obra braçal, vamos dizer, né? O nosso braço é intelectual, na realidade. Gil, uma delícia conversar contigo. E antes da última pergunta, eu quero abrir um parênteses e um espaço que eu acho sensacional para te conversar com o Trio Ternura. O que tu quer dizer para aqueles 2 moleques que estão perto de ti? Na realidade, assim, né? A gente tá perto, mas tá longe, né? Porque a Vivian tá em 2 irmãos. O Igor, eventualmente, a gente acaba se falando, tá? Porque o Igor é sócio numa agência, então, eventualmente, a gente acaba fazendo alguns trabalhos juntos. Mas é engraçado que eu acho que os últimos 2 ou 3 trabalhos que a gente fez junto, a gente não se viu. Eu conversei com a equipe lá, o resto com os sócios dele, enfim, mas com ele não, porque o cara é difícil, né? Aparece, desaparece, tá sempre viajando. A gente nunca sabe onde ele tá. Não, agora eu tô em, sei lá, tô em Goiás ou tô em Madrid, sabe? O cara é cosmopolita, sabe? Mas o recado é, vamos se encontrar, né, gente? A gente, na época do mestrado, também tinha uma coisa que a gente fazia, que quando a gente começou a ir menos, né, em função da dissertação, que aí fica mais indo de vez em quando para orientar, a gente se encontrava no mercado público para comer yakisoba. E aí a gente já combinou uns 5 yakisoba lá no mercado e não rolou mais. Né? Então vamos deixar de ser sem vergonhas e vamos tentar se encontrar. Assim como os demais, né? Então, assim, eventualmente, agora não, também estamos tudo preso, mas quando eu subo a serra, eu paro lá na Nelise para dar um oi, né? O Rafa, o Léo, o Gabriel, a Annelise, tem uma galera aí que a gente tem que se encontrar de novo para fazer churrascada e conversar. Né? Então, na realidade, é um beijo para todo mundo aí. Vamos ver se os 2 bonitinhos aí, a Vivian e o Igor, a gente consegue se falar ao vivo de novo. Eu até proponho um encontro, uma cervejada virtual, hein, gente? Pois é, Esse pessoal da primeira turma aí, eu convidando os demais. Acho que pode ser bem bacana. O Maurício, né, também, o Maurício que dá aula na Fevale, também é da primeira. Maurício, na realidade, é o primeiro mestre em indústria criativa do Brasil, né? Esse estourou o tempo. Não, estressadíssimo em terminar rápido, pronto e tal, tá lá seu Maurício. Vamos se encontrar aí, gente, vamos fazer alguma coisa. E até os outros também, né? A gente conhece, na turma seguinte, por exemplo, a gente acabou tendo aula junto com vários, a Fernanda, o Ipa, enfim, uma galera aí que a gente acabou conhecendo aí e acabou fazendo amizade também. Eu ia dizer uma coisa, só um insight que me veio à cabeça agora nesse momento. O Gil falando desse jeito e falando do Igor, e a imagem do Igor com a franja, e o jeito que ele fala. Cara, é o guri do Iguaiana e o Licurgo, tu entendeu? É uma delícia. Olha, esse encontro foi sensacional. Eu vou finalizar agradecendo todo o carinho, toda a possibilidade de poder me sentir tão pertinho de ti hoje, Gil. Tenho certeza que teus colegas também sentirão isso, os professores te vendo falar desse jeito, legal. E abrindo espaço, então, para que tu mande aí uma mensagem, compartilhe com o pessoal. Quem quer fazer um mestrado? Por onde começa? Bom, quer fazer um mestrado por onde começa? Né? Primeiro, pela vontade mesmo de aprender, né? Segundo, pela vontade de reaprender. Porque, na realidade, quando a gente vai para o mestrado, a gente faz um pré-projeto ali, a gente acha que vai ser aquilo e não vai ser. Por quê? Porque justamente o teu orientador e os professores estão ali para te mostrar um caminho mais correto. Eu sei que isso a gente passa na graduação, muitas vezes, né? Hoje eu orientando. Gil, mas quando no começo eu achei que ia ser isso e virou isso. Mas isso é o processo, né? É o processo de ir descobrindo e acertando o teu projeto dentro de um lado metodológico para que ele seja correto. E também a gente, às vezes, quer descobrir muita coisa, né? Eu lembro que o meu primeiro projeto ali, quem olhou foi o Marçal, depois a Marinês, um beijo para a Marinês, que foi minha orientadora, né?
E a gente mudou muito, porque a gente quer abraçar o mundo, né? Muitas vezes a gente entra querendo fazer uma pesquisa que quer descobrir tudo. Não tem como descobrir tudo. Tem que ter um foco. Então, assim, para quem quer fazer um mestrado, antes de mais nada, foque num projeto de pesquisa de algo que tu gosta. Eu acho que isso eu falo para todo mundo, assim, tá? Dentro de indústria criativa, mas qual é o setor? O que tu gostaria de descobrir? Né? Não faça um trabalho só para cumprir a meta de ter que te formar. Né? O importante é tu estudar e pesquisar dentro de alguma coisa que tu curta muito. Porque aí o trabalho não fica sofrido. Né? Eu digo inclusive para meus alunos, se tu está fazendo um trabalho dentro de algo que tu gosta, tudo que tu está estudando, tudo que tu está lendo é aprendizagem para ti mesmo. Não é para o professor, não é para a banca que está lendo o teu trabalho. É para ti, né? Para que tu aprenda mais, tu saiba mais sobre um determinado assunto. Como tu disse, o final é uma alegria, mas o aprendizado está no processo, né? O processo. É o processo. É o processo. Também o processo de saber escutar, o processo de saber adaptar o teu trabalho, o processo de muitas vezes defender o que tu acha que sim, tem que ser daquele jeito. Então, assim, o teu orientador, ele está ali para te ajudar, né? Então, assim, não necessariamente, a gente também, o orientador mandou fazer, não, ele está te sugerindo, né? Tu pode fazer assim, tu pode fazer o projeto é teu. Né? Agora, eventualmente, se tu acha que tem um ponto que tu acha que tu quer levar daquele, aí é uma questão de discutir, de rearranjar, enfim. Mas é um trabalho em conjunto, mas o trabalho é teu. Então tá, gente. Obrigada, foi sensacional de novo. Obrigada ao Cris, né, que tem proporcionado esses momentos aí pra gente. E me aguardem, já tem outro esperando para ser trazido aqui e conversar conosco numa outra semana. Beijo a todos, ex-alunos, alunos do mestrado, e venham conversar com a gente. Obrigada, Valeu, Gil. Tá joia, brigadão. Beijo para todo mundo aí. Cadê a parte dos preferidos? Faltou dessa vez? Não te incomodou da última vez, daí? Não vem.